Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Legal. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aí da Semana Meteorológica de vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de modelagem oceânica, com foco nos modelos que a gente usa aqui no NCAR, que é a parte do CSM, que é o Community Earth System Model. Então, aqui uma geral sobre o que a gente vai falar hoje, começando com os conceitos básicos da parte de modelagem na oceanografia. Depois eu vou focar num dos modelos que a gente usa aqui, que é o modelo mais antigo, que é o Parallel Ocean Program Version 2, a gente chama de POP. E depois eu vou falar do modelo mais recente, que é o modelo que eu trabalho particularmente, que é o Modular Ocean Model Version 6, ou MOM6. E, por fim, eu vou apresentar para vocês aonde que a comunidade, na parte de Ocean Modeling, está indo, né, nos próximos anos. Então, vamos lá, em termos da parte mais básica, assim, né, qual que é o principal desafio quando você tenta simular o oceano? São os fatos que o contorno, né, a parte dos continentes é muito irregular. Então, a gente tem aqui um mapa global, todo mundo é familiar com esse mapa, e presta atenção como que os continentes são cortados. Você tem esses mares confinados aqui, por exemplo, o Mar Vermelho, o Golfo do México. Você tem locais onde não há uma barreira geográfica, por exemplo, aqui na passagem de Drake. Então, essa irregularidade, né, na parte dos continentes, que faz com que um dos principais motivos que dificulta a parte de modelagem oceânica. Então, eu vou passar esse filminho aqui, que foi feito pelo pessoal do MIT e da NASA, de alguns anos atrás, usando o MIT DCM, que é o modelo oceânico. Isso é parte desse ECHO-2 Project, para a gente dar uma olhada como as correntes oceânicas funcionam. Vou baixar um pouquinho aqui. Então, presta atenção, isso aqui é mostrando mais ou menos a linha de corrente, né, na superfície. Então, a gente está aqui no Golfo do México, a gente vê esses meandros que são praticamente estacionários, tem vários. De novo, presta atenção como que o continente está influenciando a direção do fluxo aí. Aqui tem a Gulf Current, né, a corrente do Golfo, que é muito famosa. Agora a gente está indo para a direção da parte norte do Brasil, corrente norte do Brasil, parte equatorial, o fluxo é bastante forte. Agora, indo aqui ó, no tip da Antártica, na ponta da Antártica, a gente tem esses Agulhas Rings, que são formados e transportam calor para o Oceano Atlântico. A gente está indo mais para o lado do Oceano Índico, também um fluxo super complexo. E olha como, aqui no caso do Mar Vermelho, né, influencia também o oceano. Então, para aqueles que estiverem interessados, só coloca no Google aí Perpetual Ocean, e você acha esse filme aqui em vários lugares. Uma outra característica do oceano que faz com que seja difícil representar numericamente é o fato de a densidade entre a superfície, onde é menos denso, e o fundo do oceano, onde é mais denso, essa variação ser muito pequena, comparada, por exemplo, na atmosfera. Então, quando a gente fala qual que é a característica, a escala de espaço característica do oceano, né, para representar fenômenos de mesescala, quer dizer, isso tanto para o oceano quanto para a atmosfera, a gente sempre fala do Rossby Radius of Deformation, né, o raio de Rossby baroclínico. E a gente representa usando a estratificação de Brown-Weissala, H aqui é a profundidade média do oceano, π, né, π, e o F é o parâmetro de Coriolis. E por no oceano, por essa variação na vertical de densidade ser muito pequena, o raio de deformação é muito menor do que na atmosfera. Então, no oceano, esse raio de deformação ele é principalmente controlado por F, né? A estratificação não varia tanto assim ao longo do globo, né? O F aqui Coriolis que vai determinar. E então a gente tem
que esse parâmetro varia entre centenas de quilômetros até algumas dezenas de quilômetros. Então, no Equador, ele tende a ser maior, porque F é menor, e nesse caso, esse mapa está mostrando qual seria a resolução do seu modelo oceânico para resolver o raio de deformação baroclínico. E, então, perto do Equador, a gente vê que um modelo de 1 grau, que no Equador é mais ou menos 100 quilômetros de resolução horizontal, é suficiente para resolver esse raio. Já se você vai a latitudes mais altas e rasas, por exemplo, você precisa de muita resolução, né? Está fora da escala aqui de 1/50, mas na ordem de, seria quilômetro, metros em alguns lugares, 500 metros a 1 quilômetro. Então, é muito difícil você ter uma grade horizontal que você consiga resolver o raio de deformação em todos os lugares. E isso, né, acaba gerando uma dificuldade muito grande do lado do oceano quando você vai representar esses diferentes processos. Então, esse gráfico, no eixo Y você tem a escala temporal, no eixo horizontal você tem a escala espacial, e cada balão aqui está representando um processo. Então, existem processos que demoram bastante tempo e tem uma escala espacial muito grande, por exemplo, mudanças climáticas, e do outro lado do espectro aqui a gente tem processos moleculares que são de ordem de milímetros e acontecem muito rápido, em ordens de segundo. E esse primeiro box que eu estou plotando aqui em verde é para representar o que um modelo de 3 graus de resolução horizontal consegue representar. Então, nesse caso, 3 graus são modelos que a gente usa normalmente para estudos mais paleoclimáticos, né, estudos onde o modelo precisa ser integrado por um período muito longo. Então, nesse caso, você vai representar, né, mudanças climáticas, a grande parte de El Niño, um pouco da parte de variação barotrópica. Agora, esse outro box preto seria o nosso modelo de 1 grau, que é o que a gente chama de workhorse, é o modelo mais usado, assim, é o que a gente usa para a projeção do IPCC como exemplo. E nesse caso a gente está representando um pouquinho mais de processos mais rápidos e com escalas menores. A gente começa a entrar mais na parte dos vórtices, da parte de mesoescala, as frentes. Mesmo assim, a gente não resolve tudo isso. Não resolve esses processos no oceano inteiro. Em alguns lugares, como a gente viu naquele mapa anterior, onde você precisa de menos resolução, então mais perto do Equador. E, finalmente, esse é o modelo de maior resolução que a gente tem aqui no NCAR, que é de 1/10 de grau. E com esse modelo a gente já consegue resolver mais processos, entrando aqui na parte de ressurgência costeira, internal tides e outras coisas. Então, com o modelo oceânico, a gente simula o clima, né? A gente consegue essa parte aqui que a gente consegue representar legal. E fazendo uma analogia agora com a atmosfera, é mesmo tipo de gráfico, tempo, escala de tempo versus escala de espaço, e os processos aqui da atmosfera. Esse aqui é o nosso workhorse, né, modelo atmosférico, também é de 1 grau, e com 1 grau a gente consegue representar um monte de coisa aqui que está nessa parte desse espectro aqui, incluindo, né, ciclones tropicais, a parte de frentes. Então, a gente fala que com modelos atmosféricos que são usados em modelos climáticos, esses modelos eles têm resolução suficiente para representar a parte o tempo, né, não o clima como o modelo oceânico. Então, essa é uma grande diferença entre essas duas classes de modelos. E voltando, né, esse lance da resolução, o painel da esquerda, aqui de novo a gente está olhando no finalzinho ali do continente africano, aqui é a África, e aqui a gente tem o Cabo da Boa Esperança, né, se vocês lembrarem da história, onde os navios passavam ali, e a figura da esquerda, isso é mostrando a temperatura superficial do oceano no modelo de 1/10 de grau. E o da direita é o mesmo
campo, só que no modelo de 1 grau. Então, olha a diferença dos detalhes aqui. Você tem uma representação daqueles vórtices, né, os Agulhas Currents, Agulhas Rings, que a gente chama, nesse modelo de resolução maior, e eles estão completamente absentes no modelo de 1 grau. E os processos de mesoescala, que são responsáveis por gerar esses vórtices, são os principais para misturar as propriedades, para representar a energia do oceano. Então, o que a gente tem que fazer, né, no caso desses modelos de 1 grau, é desenvolver parametrizações de como que a gente consegue representar os efeitos desses meandros e vórtices num modelo que não tem a resolução suficiente para representá-los. Então, grande parte do que os desenvolvedores de modelos oceânicos para o clima fazem é desenvolver esses tipos de parametrizações. No caso, seria para representar, né, a parte do mesoescala. Um outro aspecto do oceano que dificulta muito a representação em modelos vem dessa parte conceitual de como esses vórtices misturam as propriedades do oceano. Então, a gente tem esse conceito de diabático versus não diabático. Então, as linhas cinzas aqui representam são linhas com densidades constantes. Então, você tem que no interior do oceano a densidade ela é mais inclinada, essas linhas de densidade são mais inclinadas, e elas ficam paralelas à superfície quando você chega na camada de mistura aqui, na boundary layer. E aí as setas azuis representam, né, como a direção em que os vórtices misturam, e as setas vermelhas representam a parte de mistura na vertical. Então, seriam processos de mistura não hidrostáticas, a convecção, por exemplo. Então, perto da superfície, nessa parte, na camada de mistura, os vórtices tendem a misturar paralelo à superfície do mar, então horizontalmente. Porém, quando você vai no interior do oceano, uma vez que uma massa de água ela afunda, essa mistura ela acontece paralela às linhas, os contornos de densidade, ao invés de ser horizontal. Então, o seu modelo ele tem que conseguir representar o processo tanto na horizontal, o que é relativamente fácil, né, se você tem um modelo que representa níveis, né, de cada a sua grade vertical por níveis, né, na coordenada Z, são constantes, fica relativamente fácil de você representar isso, porém, essa parte tem que ser seguindo a densidade, fica muito difícil. Então, vamos ter isso, lembre-se sempre disso. E um agravante pior é que, no interior, uma vez que a massa de água ela afunda, tem muito pouco mistura, acontece muito pouco mistura entre as linhas de densidades. Então, essa parte vermelha aqui é muito pequena. E qualquer erro numérico que o seu modelo tenha, você vai influenciar, mesmo que seja muito pequeno esse erro numérico, é suficiente para ser maior do que a mistura física, né, a difusão física que teria. E, então, se você imaginar que a gente tem que integrar, rodar esses modelos por centenas de anos, às vezes milhares, um erro numérico nessa parte interior vai modificar suas massas de águas completamente e o resultado vai ser muito ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o interior, aí, quando a gente fala em representar, né, numericamente, nessa parte de erro numérico. Um outro agravante também, voltando agora, continuando na parte profunda do oceano, é o tempo de equilíbrio para que o oceano profundo, o tempo para que o oceano profundo entre em equilíbrio. E para isso a gente pode usar uma escala de argumento bem simples, que é pegar o H, que é a profundidade média do oceano, e dividir isso por uma difusidade vertical típica aí, né? Então, a profundidade média do oceano, 4.000 metros ao quadrado, dividido por a difusão de calor, por exemplo,
vertical, a gente tem um valor na ordem de 20 mil anos. Então, se você quiser que o seu oceano profundo entre em equilíbrio, né, no seu modelo, você tem que integrar o seu modelo por 20 mil anos, o que é imprático. Além disso, né, agora falando mais da parte da dinâmica, mesmo na parte dinâmica, por exemplo, a dispersão de ondas longas de Rossby, o período para a propagação dessas ondas é longo, né, comparado com a atmosfera. Então, de novo, usando aqui L aqui o tamanho do Oceano Pacífico, por exemplo, e dividir isso pela velocidade de grupo, né, dessas ondas, a gente tem que demora mais ou menos 2 anos para uma onda de Rossby atravessar o Pacífico. E o que, né, comparado com a atmosfera, é um valor muito alto. Então, a gente tem essas duas escalas, né, a escala dinâmica e a escala, né, mais de difusão. E, então, em termos práticos, a gente já vai ver, é muito difícil você ter o oceano em equilíbrio, nesses modelos. Um outro ponto importante é essa figura na esquerda tá um esquema bem básico, né, do oceano, como a gente tem, plataforma continental, né, que é o fundo do oceano, bem, né, no meio do Atlântico, por exemplo, e olhando assim, o que a gente tem não é que a gente tem a gente está vendo o fundo do oceano, a gente está vendo a lateral. Então é assim que o oceano funciona, né? As laterais elas juntam com a superfície aqui. Porém, quando a gente discretiza isso no modelo, a lateral vira o fundo. Então, no modelo, a gente tem o fundo do oceano aqui na parte discretizada, mas, na verdade, na vida real, isso é a parte lateral ali do seu contorno. A capacidade de absorver calor no oceano é muito maior que da atmosfera, e isso é um fator muito importante. Agora, a gente não está falando mais de dificuldades, a gente está falando de uma característica do oceano. Então, se você pegar os primeiros 2 a 3 metros do oceano, a quantidade de calor que tem ali é maior do que a quantidade de calor que tem na atmosfera inteira. E isso é muito importante, principalmente quando você está olhando, se quiser entender processos que, né, de escala temporais longas, por exemplo, além de sazonais e, às vezes, até vários anos, né, porque o oceano ele tem uma memória, ele absorveu aquele calor e aquilo fica armazenado, então tem meio que uma memória do sistema ali. Isso é o que eu acabei de falar. Então, é importante para a parte decadal, né, de predicabilidade decadal. E, então, resumindo essa parte, né, realizar simulações em escalas climáticas, onde o oceano está resolvendo toda a parte, né, dos vórtices, ou, em outras palavras, fazer simulações oceânicas de longo período com alta resolução no oceano não é viável. Você pode pegar um maior computador hoje em dia, mesmo assim, você consegue fazer por alguns anos, talvez, né, 50, com maior computador hoje em dia, usando todos os seus processadores. Então, assim, vai demorar um tempo para a gente chegar lá. E o que isso significa é que a gente tem que representar esses processos. A gente usa uma escala, uma grade horizontal de resolução baixa, e a gente tem que representar os processos usando as parametrizações. Se o seu modelo numérico tem erro numérico, e isso gera o que a gente chama de spurious mixing, isso é um problema, porque vai degradar a solução. E a gente tem que se habituar a que a parte profunda do oceano não está em equilíbrio, porque também não dá para rodar o modelo por um tempo suficiente para que o oceano chegue em equilíbrio nas maiores profundidades. Então, agora mudando um pouco para o POP, né, que é o modelo mais antigo que a gente usa no NCAR aqui, Parallel Ocean Program Version 2. O POP, ele usa a coordenada Z na vertical, então são níveis constantes no
no domain inteiro. E esse modelo ele foi originalmente desenvolvido no laboratório de Los Alamos, há muito tempo atrás, e o NCAR adotou ele, né, já tem um bom tempo, acho que mais uns 20 anos, mais ou menos, e é o modelo padrão. Se você pegar o CSM, né, o CSM, Community System Model, hoje em dia, ainda é um modelo padrão. A gente está trocando, eu vou falar do novo modelo também. O POP, ele resolve as equações primitivas usando a aproximação hidrostática e de Boussinesq nas 3 dimensões. Ele, por usar o que a gente chama de Virtual Salt Flux, eu vou explicar mais num segundo, em outras palavras, esse Virtual Salt Flux significa que se chove no oceano, ao invés de adicionar água no modelo, a gente representa o efeito da chuva ou evaporação pelo fluxo de sal. Então, a gente não muda o volume. O POP, o volume dele é constante por causa disso. Então, se você fizer, computar ali a integral do volume, ou, né, no tempo, não vai mudar, porque se você, né, aumentou o nível do mar num lado do oceano, obrigatoriamente vai diminuir. Isso porque a gente usa esse salt flux ao invés de o que é chamado de natural boundary condition, que é quando você realmente adiciona massa no oceano. E então nós temos, né, nas equações do movimento com as aproximações hidrostática e Boussinesq, a gente tem 7 variáveis que são desconhecidas, né, são 3 componentes da velocidade, U, V e W, temperatura potencial, salinidade e densidade, e a pressão, né, esses são as variáveis que a gente tem que prever, e a gente tem 7 equações, que é a equação do momento horizontal, U e V, o equilíbrio hidrostático, a equação da continuidade, a equação da densidade, e a equação de conservação para o calor e sal. Então, com 7 equações e 7 variáveis, a gente consegue resolver esse sistema. E se você tiver outros traçadores, por exemplo, CFCs ou Ideal Age, aí você tem uma equação a mais para cada um desses, que é igualzinha à do calor, na parte de advecção e difusão. Como eu falei, a gente usa a aproximação de Boussinesq, né, em que a variação de densidade é muito pequena comparada à densidade média, e com isso a gente consegue, ao invés de... Ideal Age é um traçador que ele serve para marcar o quão antigo é aquela água que você está olhando. Então, é um traçador que, toda água que chega na superfície, aquele traçador ele é resetado, então o tempo naquele traçador vai para 0. Aí, uma vez que aquela água afunda, o tempo começa a contar. Então, você vai lá, uma vez, a água afundou agora. Aí você vai lá, olha, dali a 100 anos aquela água, vai estar marcado o valor 100 naquela água. Então, é uma forma da gente... um traçador que ele não afeta a solução, ele é passivo, e ele meio que mantém a idade daquela água em relação à última vez que foi para a superfície. Então, voltando, eu falei da aproximação de Boussinesq, que acho que a maioria das pessoas aqui já deve ter ouvido falar. Então, a gente consegue eliminar todos os termos na equação do movimento que tem a densidade e usar, ao invés de uma densidade constante, ao invés de ser, né, uma densidade prognóstica. Temos a equação da continuidade, né, para o fluido compressível, onde você não pode deformar a água do mar, o que entra se você tem um volume, se entrou alguma coisa, esse mesmo valor tem que sair desse volume. É constante o volume dentro desse controle. E a aproximação hidrostática, que as acelerações verticais são limitadas pela gravidade. Então, tudo que acontece mais rápido do que na aceleração da gravidade
é ignorado. E o que isso resulta, por exemplo, se você tem essas Kelvin-Helmholtz instabilidades, né, essas instabilidades ou que acontecem, né, em pequena escala, a gente não consegue representar isso. E não é porque não tem a ver com a resolução vertical do modelo, é porque na equação a gente fez a aproximação hidrostática, e então essas acelerações não estão nem sendo representadas na forma discretizada do modelo. E, então, por exemplo, se você tem todo esse overturning, mesmo quando você tem uma convecção, né, a água no mar, na superfície, de repente foi resfriada e ela ficou instável, ela tem que afundar. O que a gente faz é, a gente detecta, né, que ficou instável a coluna d'água e aumenta a difusão vertical, e é assim que a gente vai representar o efeito de ter, né, por exemplo, convecção no modelo. Eu não vou entrar nos detalhes das equações, eu só vou brevemente mencioná-las. A gente tem aqui a equação do momento horizontal para U e V, né, em forma vetorial, o balanço hidrostático, a equação da continuidade, a equação para a temperatura potencial, né, basicamente a advecção e difusão. Não tem nenhum, eu não adicionei nenhum termo de condição de contorno, por exemplo, na superfície, ou você pode, às vezes, ter hidrotermais também no fundo do oceano, é só que a advecção e difusão, o mesmo para a salinidade, e a equação, né, de estado, que ela está sendo representada aqui esquematicamente. É uma equação super complexa, existem várias formas, é não linear, e ocuparia o slide inteiro aqui para representar até a forma mais básica. Agora, falando um pouco das grades horizontais que são usadas no modelo POP, né? Primeiro é o que a gente chama de displaced pole, né, onde o polo norte verdadeiro, ao invés de ser no meio do Ártico, ele a gente muda ele para ser aqui na Greenland, na Greenlândia, né? E isso é necessário porque se o polo for no norte verdadeiro, é no meio do oceano, e é um ponto de singularidade, onde, né, todas essas linhas elas estão convergendo. E como a gente quer representar o oceano, a gente não pode ter esse ponto de singularidade no oceano. Então a gente muda esse ponto para ficar ali na Greenlândia e resolve o nosso problema. Tem um outro ponto de singularidade aqui que não está sendo mostrado, que fica na Antártica ali, mas como é gelo, nesse caso, tudo bem. E note como a resolução ela aumenta, né, perto do ponto de singularidade, o que tem um lado positivo. Que os processos que acontecem nessas regiões são de menores escala, então tendo mais resolução aqui é vantajoso. As nossas configurações que usam esse polo redirecionado, mudado, são a nominal de 1 grau, que é o que a gente chama de workhorse, né? Eu já falei dessa resolução, que é o modelo mais usado, né, com o POP, e o de 3 graus, que é usado mais para testagem e também nos estudos paleoclimáticos. Então, esses dois usam o que a gente chama de displaced pole, o tipo de grade. Além disso, essa grade também tem na verdade, todas as grades que a gente tem no Equador, a gente aumenta a resolução para representar também os processos equatoriais. Uma outra classe de grade é o que a gente chama de tripole, né, que são 3 polos nesse caso. Então, além do polo que a gente não está vendo, na Antártica, tem 2 outras singularidades no hemisfério norte, que a gente coloca aí na Rússia, e aqui para cima do Canadá, né? E, então, de novo, o oceano não tem nenhuma singularidade, e dessa forma a gente consegue representar, né, todo o oceano sem ter problema, e também nota como a resolução tende a aumentar perto desses pontos de singularidade. E se você quiser mais detalhes, né, desses tipos de grade, né, isso vou fazer uma aula inteira sobre isso. Tem esse paper do Murray, em 1996,
que falam de todos os tipos de grades. O modelo POP, ele usa o que a gente chama da grade B de Arakawa, né? A Arakawa foi um cientista, acho que foi na UCLA, na Universidade da Califórnia, que ele fez boa parte do trabalho dele. Ele desenvolveu uma série de grids que são usados não só no oceano, mas na atmosfera. E o POP, em particular, usa o grid B. O grid B, se você olhar a célula do modelo, né, a célula pegar a grade do modelo e olhar para focar em uma célula, você tem que no meio dessa célula você tem os seus traçadores, né, temperatura, salinidade é representada no meio, e a velocidade são representadas aqui nos cantos da célula. Então, nesse caso, a velocidade U e V estão no mesmo ponto, né, e os traçadores estão no meio, não estão no mesmo ponto que a velocidade. Isso aqui é uma visão vertical, né, desse mesmo tipo de grade, só para mostrar que a velocidade vertical, ao invés de ficar no meio desse cubo, fica nas extremidades, né, nas interfaces aqui. E tem, né, em termos de quais são as vantagens de um grid versus o outro, né, o modelo que eu vou falar depois usa o grid C, que é um pouquinho diferente. O grid B, a grande vantagem é que você tem a condição de não slip, né, na condição de contorno, fica mais fácil de ser representada, porque as suas velocidades estão no canto da sua célula, então né, fica mais fácil, e o IV está no mesmo ponto. Representa melhor as ondas de Rossby do que o grid C. E também tem o erro de truncação aí representando os termos de Coriolis, tendem a ser menores do que do grid C. Qual que é o oposto de vantagem? Desvantagens são que você tem maiores erros de truncamento nos termos de gradiente de pressão, e também você não representa as ondas de gravidades tão bem quanto no grid C, que são essas ondas mais rápidas que acontecem, né, principalmente na barotrópica, no oceano inteiro. E aqui é uma representação do esquemático de como o grid B, né, funciona na prática. Então, em azul é o oceano, em verde representando os continentes, aí você tem uma passagem aqui, né, o meio da célula são seus traçadores, os vértices aqui é onde tem a velocidade, e nota aqui, para você ter passagem, você ter um fluxo entre uma passagem aqui de continente, você precisa de duas células. Se você tiver uma célula só, todos os pontos de velocidades vão estar no continente, então você vai ter um traçador ali que não está sendo advectado para lugar nenhum. Então, isso, na verdade, é uma desvantagem desse grid, né? Como eu mostrei nos primeiros slides, o oceano, os contornos são muito complicados e a nossa grade ela tem uma resolução baixa, né? Então, muitas vezes, nesses modelos com grade B, você tem que forçar para todas essas passagens terem pelo menos duas células ali, senão o modelo não vai transportar nada lá. O grid C, que é o do modelo mais novo que eu vou mostrar depois, ele já tem a capacidade de usar, com uma célula você consegue representar o fluxo, né, entre dois pontos de continente. Agora, mudando para o grid vertical, né, a gente viu o horizontal antes, a gente está usando, né, coordenadas de nível, então cada ponto aqui representa o nível que está sendo representado, a linha em preto aqui é o que a gente usava no modelo mais antigo, vamos prestar mais atenção na linha vermelha, que é o modelo, o CSM1 e o CSM2, né, que é os mais recentes. Então, a gente tem resolução bem alta perto da superfície, que é onde tem os processos com escala, né, vertical aí menores, então, no processo de boundary layer, né, todo esse tipo de coisa, então a gente tem que aumentar a resolução ali, isso meio que, essa resolução vai aumentando exponencialmente conforme você vai indo para profundidades maiores. Até que, no fundo, a diferença, né, de dois níveis verticais é praticamente 250 metros.
Então, na superfície, essa diferença é 10 metros, mais ou menos. Então, a gente vai de uma resolução de 10 metros na superfície para 250 metros de uma forma exponencial. Em termos das condições de contorno, o que a gente faz é, na superfície do oceano, a gente tem o momento, né, e os traçadores, então, stress, né, tal x, tal y, né, stress na direção u, stress na direção zonal, stress na direção meridional, e para os traçadores também, então, né, todo o balanço de calor ali, radiação, calor latente, calor radioativo e calor sensível, e com caviar que, para a salinidade, a gente não coloca, como eu falei, a água da chuva direto, ou evapora direto, a gente tem o que a gente chama de virtual salt flux, que eu já falei, né, e a propriedade, e a consequência disso é que a gente conserva o volume total, e na parte profunda do oceano, né, na condição de contorno, na parte do fundo, a gente não tem fluxo dos traçadores, incluindo a parte de geothermal heating, que é real, né, se você tem lugares no oceano, que a gente chama de hotspots, onde tem essas fontes termais, que estão aquecendo o oceano, mas esse modelo não tem a capacidade de representar esse tipo de fonte termal. O modelo novo já tem. Todo o fluxo perpendicular ao fundo é zero, por definição, né, e a gente aplica a parte de bottom drag usando uma formulação quadrática, que é bem padrão. Nas laterais também não tem fluxo dos traçadores, o fluxo perpendicular ao seu ponto de continente é zero, né? O fluxo não vai dentro do continente, e também não tem a parte de não slip, né? Não escorrega nas laterais. Ok, então agora vamos falar um pouco usar aqui uma terminologia do SESMI, de como que a gente roda os modelos, né? Então tem diversas formas. Você pode primeiro fazer o que a gente chama de fully coupled, né, que em terminologia do SESMI é o B-CompSet. Então, se você for um dia rodar o SESMI e você especificar lá B-CompSet, significa que você está rodando o modelo acoplado com todas os outros componentes. Então, o oceano é prognóstico, a atmosfera é prognóstica, o seu modelo de gelo marinho é prognóstico, o modelo terrestre é prognóstico. Então, isso que a gente chama de fully coupled mode. Porém, você pode escolher rodar o modelo oceânico e dar essas forçantes, né? Pode ser para a saída de outro modelo, pode ser alguma climatologia que você usa. Nesse caso, você vai usar ou o que a gente chama de C-CompSet ou o D-CompSet. No C-CompSet, todas as outras componentes, menos o oceano, são prescritas, então não estão sendo resolvidas prognosticamente, são dados que estão sendo fornecidos ao oceano. Só o oceano é prognóstico. No G, né, é o oceano e o gelo marinho, que é o mais comum de a gente usar aqui. A maioria das simulações que a gente tende a fazer são de CompSets. Raramente a gente usa C-CompSets. E é lógico, o B-CompSets também é bastante usado, mas é bem computacionalmente mais caro. E se você for fornecer os dados, né, como no C ou no D-CompSet, o que a gente faz existem esses protocolos de referência desses dados que foram gerados para a comunidade usar, né? O mais comum, o mais antigo é o CORE, né, que é o Coordinated Ocean Ice Reference Experiments. Então, ele foi gerado pelos pesquisadores, os líderes eram aqui do NCAR, né, o Bill Large e o Steve Yeager, e vem sendo usado bastante. Agora, recentemente, né, o grupo japonês que liderou o desenvolvimento de um novo protocolo, que agora está substituindo o CORE, que é o GRA. Então, as simulações que vou mostrar para vocês hoje foram rodadas com esse GRA, a gente chama GRA 55.
Então, foi isso sobre o POP. Agora eu vou falar um pouco sobre o MOM. É só uma curiosidade, né? POP, em inglês, é tipo como as crianças chamam os pais delas, né? POP. E por isso que tem, o pessoal brinca. Os dois modelos, eles vieram praticamente, se você olhar para a árvore genealógica desses dois modelos, eles foram originados do mesmo modelo há mais de 50 anos atrás. E né, tinha uma época que os dois eram meio que os principais, e por isso que o pessoal brincou, né, eles desenvolveram o nome para ficar com essa brincadeira de né, família, né, a mãe e o pai. Né? Então, Mom e Pop. Né? O GFDL, né, que é o laboratório da agência americana NOAA, que desenvolve o MOM6, vou falar mais daqui a um pouquinho, ele continua essa brincadeira. Então, o modelo marinho deles, o modelo de gelo marinho deles chama SIS, né, de sister, de irmã. E o modelo de icebergs chama KID, né, de criança. Então, só um detalhe engraçado aí que os cientistas também gostam de brincar. Então, vamos lá falar mais sobre o MOM6, né, o Modular Ocean Model Version 6. Ele é um modelo que tem usa finite volume, né, diferenças finitas em volume. Ele pode resolver as equações hidrostáticas com a aproximação de Boussinesq e sem a aproximação de Boussinesq, então é uma diferença do POP. Né. A vantagem de usar, de não fazer a aproximação de Boussinesq, a maioria das simulações são feitas com a aproximação de Boussinesq. Porém, se você está interessado em subida do nível do mar, não usar a aproximação de Boussinesq é muito interessante, porque aí você tem, a sua densidade não é uma densidade média, é realmente a densidade do oceano. Então, para a subida do nível do mar, isso é importante. Então, eu acredito que no futuro a gente vai começar a ver mais soluções do MOM6 não usando a aproximação de Boussinesq. Como eu disse antes, ele usa a grade C, né, de Arakawa, e na grade C você tem aqui aquela mesma tipo de célula que a gente viu para a grade B. Então, no centro você tem os traçadores também, igual na grade B, porém, a velocidade zonal e meridional, elas não estão no mesmo ponto. A velocidade zonal fica nesses pontos aqui ao sul e ao norte, e a velocidade meridional fica na esquerda e na direita, né? U e V. E os pontos de vorticidade são nos cantos aqui. Então, né, é um grid um pouco mais complicado, porque agora as velocidades não estão no mesmo ponto. Porém, tem um monte de vantagem. Tem algumas desvantagens também, mas acho que tem mais vantagem do que desvantagem. O fator principal desse modelo é o tipo de coordenada vertical que você pode usar. Então, ele usa o que a gente chama de Arbitrary Lagrangian Eulerian Coordinate System. Então, é um sistema vertical que ele é versátil. Você pode usar qualquer combinação que você desejar. E, por exemplo, a gente tem, né, coordenada Z, que é o que o modelo POP usa, né, são esses níveis que eles são meio que constantes, né, que é o mais comum para modelos oceânicos. Tem a coordenada sigma, né, que a coordenada sigma, ela segue o fundo do oceano, então você tem 100 pontos na parte rasa, 100 pontos na parte profunda, e eles são ajustados de acordo com a distância entre a superfície e o fundo do oceano. E você tem a coordenada de densidade, onde a distância entre duas células verticais ela é controlada baseada na densidade daquela parcela de água que está sendo representada. Então, esses são 3 tipos de coordenadas, mas, na verdade, a gente consegue juntar eles até. Então, eu vou mostrar logo mais, a gente consegue combinar, por exemplo, falar, eu quero que na superfície seja coordenada Z, e na profundidade seja coordenada baseada em densidade. Né? E, voltando ao começo da apresentação, quando eu mostrei aquela figura falando que quando as massas de águas afundam, elas misturam ao longo das linhas de densidade,
Então, você vê qualquer vantagem de usar esse tipo de coordenada, né, na profundidade, porque aí você fica menos prone a esses erros numéricos aí, né, e mais fácil de representar os processos. Então, na prática, né, o modelo ele tem, a coordenada dele, ela é uma coordenada, a vertical, ela pode aumentar e diminuir, é o que a gente chama de stacked shallow water equations. Então, você tem a espessura da sua célula é uma variável do modelo. Então, essa espessura ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode ser super fina. Você pode ter, por exemplo, eu vou mostrar também em um segundo, quando você representar as plataformas de gelo, né? Embaixo dessa plataforma de gelo pode ser um oceano, que na verdade esse oceano tem uma espessura de um Angstrom, né? 10 a menos 10 centímetros, que é tipo uma espessura muito fina. O oceano existe lá, só que ele é muito pequenininho, então nada acontece. E, de repente, se aquela plataforma de gelo derreter, aquilo vai inflar e vai virar, o oceano vai começar a resolver os processos ali. Então, em termos de, que a gente chama de wetting and drying, né, que é o que acontece, por exemplo, na praia, quando o mar avança e retorna, né, o mar avançou, de repente você tem que começar a representar lá. Aí, de repente, ele retorna, né, no camaré, ou seja, com subida do nível do mar por outro motivo. Então, esse modelo ele já foi desenvolvido, né, pensado logo de cara, para você ter essas super finas grades, onde, né, o oceano não está fazendo nada ali, mas ele existe, e de repente aquilo pode virar, a subida do nível do mar pode ocorrer, e aquilo pode virar oceano novamente, e você infla aquela célula. Esse modelo também tem em termos de tipos de esquemas numéricos, existem vários, eu vou listar brevemente deles, mas é um modelo muito mais complexo, e ele também foi, né, na parte de computacional, né, de engenharia computacional, ele foi desenvolvido para ser usado nos computadores grandes, e ele responde bem, né, se você aumenta o número de processadores, a resolução é resolvida mais rápida, então ele acompanha bem aí essa parte que a gente chama de scale, né, na parte de computação. Brevemente vou mencionar aqui as parametrizações, né, as opções que a gente tem nesse modelo para resolver todos esses processos que nem sempre são representados, né. Então, a parte de processos de mesoscalas, né, os vórtices de mesoscalas, a gente tem diversos esquemas que podem ser acionados, né, e a combinação desses também, né, tem um bem clássico que é o do Gent e McWilliams, que é o que foi desenvolvido aqui também no Unicar, pelo Peter Gent, na década de 90, e, enfim, até os mais novos, agora a gente tem esses Geometric, tem esses, né, que combinam mais de um aqui, enfim, também falar só sobre isso uma palestra inteira. A parte de, né, Boundary Layer Physics, né, então o contato entre o oceano e a atmosfera, né, tem diversas parametrizações que podem ser utilizadas ali para representar, né, o ciclo diurno, como se você esquentar ou esfriar o oceano, como que aquilo né, se propaga para dentro do oceano, em termos de convecção, enfim. E o que a gente usa aqui no NCAR é o KPP, que foi desenvolvido também por um cientista aqui do NCAR, mas existem diversos outros disponíveis no modelo, né, esses outros dois aqui. Os processos de submesoscala, a gente tem a parametrização que foi desenvolvida pelo Baylor Fox-Kemper, a parte de shear, né, de cisalhamento no interior, né, também tem duas opções. A parte de penetração das ondas curtas solares, né, que então você tem essas ondas solares incidem na superfície do oceano e elas são absorvidas somente por os nutrientes que estão lá, né, a clorofila sendo o principal. E tem tem alguns esquemas disponíveis e o MOM6 ele tem dois, né, a maioria dos modelos tem um, tem modelo que não tem nenhum.
E outros aqui, né, que é o Bottom Boundary Layer, né, a gente tem algumas opções, a parte de geothermal, que eu mencionei antes, que é você esquentar pelo fundo do oceano, e a parte de internal tides, né, que é importante na parte de mistura. Uma capacidade desse modelo, que não existe no modelo anterior, no POP, né, é a habilidade de representar as camadas, o oceano abaixo das camadas de gelo. Então, a gente tem, né, se vocês forem na Antártica, por exemplo, tem o gelo marinho, que ele está em contato com a crosta, né, terrestre, e aí esse gelo marinho, ele fica aqui meio que, quando ele se encontra com o oceano, ele flutua. Essa parte que flutua a gente chama de ice shelves, né, plataforma de gelo. E aí embaixo dela existe o oceano. Inclusive é o oceano, né, hoje em dia, que está meio que sendo considerado responsável pelo derretimento dessas plataformas de gelo, né, com a parte do aquecimento global. Então, esse modelo, né, ele foi desenvolvido com a capacidade de representar esse tipo de processo. E eu vou mostrar esse filme, é uma simulação idealizada que eu fiz, foi parte do meu pós-doutorado, quando eu fiz no GFDL. E a gente tem aqui, né, o gelo está sendo derretido, né? Eu estou marcando a posição do gelo inicial aqui, e conforme o tempo passa, a gente está vendo que essa plataforma ela tá se movendo, né, porque o oceano está derretendo ela, né, a água fria está subindo, indo para a superfície, e né, isso está interagindo com o oceano. Nessa simulação, só o oceano que é prognóstico, né, e tem uma camada de gelo que está sendo derretida. Eu vou mostrar no final da apresentação que nas direções futuras que a comunidade climática está indo é como que a gente acopla o oceano com esses modelos de gelo terrestre, né, ice sheet models, que existem também. Então, essa é uma fronteira aí que a gente está tentando vencer. E no final eu vou mostrar um filminho parecido, mas nesse outro filminho, o modelo de gelo terrestre também é prognóstico. Em termos de desenvolvimento desse modelo, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que também é uma característica muito, muito importante. O modelo ele é desenvolvido primariamente no laboratório da NOAA, o GFDL, né, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory. Os desenvolvedores principais estão lá, porém, ele foi adotado por diversas instituições, incluindo o NCAR, hoje em dia, e então existem vários desenvolvedores, e esse modelo é o que a gente chama de Open Development, né? É o desenvolvimento aberto. O modelo está no GitHub, qualquer pessoa pode ir lá, baixar o modelo. Se você achar um erro, se você quiser contribuir, você abre um pull request, né? Você fala, eu quero um pull request, você vai lá e faz uma modificação, mas com esse mecanismo de pull request que tem no GitHub, você sugere que uma modificação seja feita, os desenvolvedores vão olhar, vão falar, pô, legal, isso tem que ser feito, ou não, né, e você consegue contribuir, né, que é uma coisa super legal, né, que dificilmente você vê isso nesses tipos de ferramentas usadas para climáticas. E por causa disso, né, por ser um Open Development modelo, diversas universidades e laboratórios começaram a usar o modelo. Então está crescendo muito as quantidades de universidades e, né, pesquisadores utilizando esse modelo. A forma que funciona, né, você tem, né, o local principal onde fica esse modelo, que é, né, como eu falei, hoje em dia o GFDL é o que controla a parte principal, né, talvez no futuro isso mude. Aí você pode criar um fork desse modelo, no caso a gente criou um aqui no NCAR, aí a gente tem controle sobre o nosso fork, a gente faz o que a gente bem entender, e de vez em quando a gente vai lá e fala, putz, vamos contribuir para o modelo, para o principal, e vamos também ver o que os outros colaboradores fizeram. Então a gente tenta entrar em sync uma vez por mês, às vezes um pouco menos frequente. Então todo mundo que está usando fala, putz, eu vou
vou repassar o que eu fiz nesse último mês e vou pegar o que o pessoal fez. Então, você tem que essa coordenação aí entre as instituições, mas, né, hoje em dia, com essas ferramentas como o Git, né, ficou muito mais fácil você combinar essas versões, e é tudo feito meio que semi-automático para você. Agora, focando no SESMI 2.2, né, como eu falei, o modelo MOM6 vai ser o modelo que vai ser usado a partir do SESMI 3 padrão, né, quando você baixar o SESMI 3, que deve, né, ser, acho que vai ser lançado nos próximos anos. O MOM6 vai ser o modelo padrão. Por enquanto é o POP, que é o modelo padrão. Porém, a partir do SESMI 2.2, o MOM6 foi adicionado como uma componente funcional. E componente funcional significa que o modelo funciona, mas ele não foi validado cientificamente. Então, você pode, hoje em dia, baixar o CSM, o SESMI, e consegue usar o MOM6. O MOM6 é uma componente que vai estar presente ali, né? E aqui eu estou citando, eu estou listando, né, os comandos que você teria que utilizar. Em alguns minutos você consegue baixar o SESMI na sua máquina. Esse slide não mostra, né, como instalar o SESMI na máquina. Aí é um processo mais complicado. Mas assumindo que você tem uma máquina onde o SESMI já vem sendo rodado, você usar o MOM6 é trivial, praticamente, né? Assim, em alguns minutos você consegue baixar e instalar. E a gente tem diversos links, eu vou citar aqui, também no final da apresentação tem um slide só com esses links de instruções para como você pode fazer isso. Em termos das configurações disponíveis para o SESMI, a gente tem 3 grades disponíveis, né? Tem a de 2 graus, 2/3 degree, 2 dividido por 3 graus, né? Tem a de 1/4 de grau, e tem a de 1 grau. Isso aqui são só aquelas terminações do SESMI que eu falei, os CompSets, né? Então, o C que somente o oceano é ativo, o G é oceano e gelo marinho, e o B é fully coupled. Então, com cada grade dessa, você consegue rodar alguns desses casos aí. E essas duas, a de 1/4 de grau e a de 1 grau, hoje em dia são usadas mais para teste, né, do que para ciência. A gente está focando mais na de 1 grau, na de 2/3 de grau, e eu vou falar também de uma super resolução alta, né, de 1/10 de grau que a gente está desenvolvendo e não foi incluída nessa tabela aqui. Em termos de documentação e treinamento, também citando alguns links aqui, a documentação ela ocorre através da plataforma Read the Docs, né? Então, o link ali. O ano passado, nós aqui do UNICAR promovemos uma série de tutoriais com esse modelo, tem desde teoria até como usar, e também alguns casos, né, dos exemplos de uso. Aqui está o link, tá tudo disponível na internet. A gente tem também ferramentas de como gerar os parâmetros, como eu mostrei, tem muita opção dentro desse modelo, e a gente criou ferramentas para facilitar isso para o usuário, o MSS Param Gem, e também a gente tem um pacote em Python que está sendo desenvolvido para fazer as análises do modelo. Também tudo disponível na internet. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma comparação que a gente está fazendo, né? Isso aqui é tudo work in progress, né? É tudo muito recente. Como eu mencionei, esse modelo ele tem a habilidade de usar diversas coordenadas verticais, e então a gente está numa fase de estudar elas e ver qual que é a melhor para ser utilizada. Então eu vou mostrar 4 simulações aqui, todas são de CompSets, então é o oceano e o gelo marinho que estão ativos, o resto tudo são dados, né, pelo protocolo GRA. A gente roda o modelo por 58 anos, que é um ciclo, né, desse protocolo, e compara os últimos 30 anos, né, entre os resultados, e com o modelo POP também, que tem uma rodada que já foi feita.
Então, as coordenadas que eu vou testar são dois tipos, praticamente. É a Z-star, né, que é de nível, né, que é aquela fixa na vertical, e uma híbrida, que é Z-star perto da superfície e muda para a densidade nas partes mais profundas. E aqui são os números de camadas que a gente tem em cada caso. E aqui é só para essa figura para ilustrar como que a coordenada híbrida funciona. Então, a gente tem aqui uma seção, né, de latitude no eixo X e profundidade no eixo Y. Então, é numa linha constante de longitude, assim que a gente representaria o oceano com uma grade híbrida. Então, ela é constante perto da superfície e chegando numa classe de densidade, que isso varia onde você estiver no oceano, ela se transforma em função da densidade. Agora a gente está mostrando aqui, né, usando todas essas 4 simulações que foram feitas, com a coordenada Z, né, são em azul e em laranja, e com a coordenada híbrida, né, em verde e em vermelho. E o gráfico mostra uma integral, né, se você fizer a média global da sua temperatura no oceano ao longo do tempo. Então, assim, logo de cara a gente já vê que os dois tipos de coordenadas dão resultados muito diferentes, né? E você vê, entre as duas também há diferença, mas, no geral, se você usar as coordenadas Z, o modelo a temperatura global está aumentando, e na coordenada híbrida está aqui meio diminuindo, estável assim. Se a gente comparar com a solução do modelo antigo, né, está sendo por um período maior aqui, então comparar os primeiros 40 anos, é mais parecida com o que acontece na coordenada híbrida. Uma outra característica, uma outra métrica que a gente costuma utilizar muito quando a gente avalia os modelos é a profundidade da camada de mistura, que nesse caso a gente faz o diagnóstico usando quando a profundidade quando a densidade mudou 0,03 kg por metros cúbicos em relação à superfície. Então, na esquerda aqui a gente tem uma das rodadas que a gente está avaliando com Z-star e 65 níveis. O gráfico da direita é essa métrica utilizando dados observacionais. Então, assim, é a verdade, né, entre aspas, porque a observação também tem suas limitações. E a gente consegue comparar as duas, assim, né, visualmente, e você vê que os lugares onde a camada de mistura é mais profunda tendem a ser bem representados pelo modelo, né? No Mar do Labrador, aqui na parte mais da Noruega, Norwegian Sea, né? E do lado da Groenlândia também. Enfim, são as regiões que a observação fala que tem que ser, é ali que acontece que a camada de mistura é mais profunda. E agora eu estou comparando esse primeiro caso com os outros 3 que eu tenho mudando a coordenada, né, o tipo de coordenada. E a gente vê que quando você usa uma coordenada híbrida, que são os em H aqui, tende a aprofundar esses locais. Então outra característica muito importante. Então você vê, só mudando a coordenada do modelo, você consegue alterar os resultados significativamente. E isso é refletido, né, como que o oceano está transportando calor para os polos, né? Então a gente sabe que a radiação solar ela é maior nas latitudes baixas do que nas latitudes altas, e uma das características do oceano é equilibrar essa desigualdade de calor e transportar calor para os polos. Então, se você olha o transporte de calor no oceano no hemisfério sul, ele tende a ser negativo, né? Então ele está transportando calor para a direção da Antártica, e na parte norte, né, em direção ao Ártico ali, né, ao Polo Norte. Então tem esse formato, né? E nesse gráfico eu estou plotando, né, o transporte de calor global
nas 4 simulações que a gente está testando aqui, e além disso eu estou plotando comparando com a do POP, né, em roxo, e esse ponto aqui em azul clarinho são estimativas observacionais. Tem alguns pontos só e foram feitos em períodos curtos de tempo, né, então são bem esparçadas. E em azul clarinho com contorno aqui é o que a gente esperaria baseado na forçante, né, o que a gente, dando a forçante para o oceano, é o que a gente esperaria com o oceano transportaria esse tipo de calor. Então, enfim, vamos focar aqui de novo nessas 4 cores aqui, que são as coordenadas que a gente está comparando. Em azul e laranja são praticamente idênticas, uma em cima da outra, principalmente no hemisfério norte, aqui que não dá para ver. E as com coordenada híbridas já se diferenciam das coordenadas Z, né, e tendem a ser mais fortes, né, então você vê que está mais perto do que a gente está querendo, da observação. Aqui a parte de AMOC, né, Atlantic Meridional Overturning Circulation, que é uma circulação também muito importante, uma métrica que a gente está sempre olhando. Eu não vou entrar nos detalhes, os painéis superiores são com a coordenada Z-star, os painéis inferiores com a coordenada híbrida. Eu só vou mencionar aqui que a magnitude dessa circulação é muito maior com a coordenada híbrida, né? E isso é um fator positivo. A gente está contente de ter visto isso, que é realmente uma coisa difícil de controlar, e a gente está tendo essa vantagem com essa nova coordenada. Isso aqui é só mostrando uma série temporal, né, do valor máximo desse transporte da EMOC. A linha preta é a observação, né, na latitude 26 norte, no Atlântico, e a gente vê que os resultados das 2 simulações com a coordenada híbrida estão mais próximos da observação. E isso é um profile vertical, né, um perfil vertical dessa circulação, né, em Sverdrups, que é a quantidade que a gente calcula. De novo, em preto é a observação, e as outras cores são cada cor é uma das simulações que eu falei. O verde e o vermelho são com a coordenada híbrida, e eles estão muito mais perto da observação do que com a coordenada de Z. Então, isso é legal. Mas, de novo, isso é work in progress, como a gente fala. A gente ainda está estudando essas soluções e desenvolvendo outras combinações para chegar num ideal aqui. Agora eu vou falar brevemente sobre outras configurações que a gente vem desenvolvendo. A primeira é usando resolução alta, resolução espacial alta, de 1/10 de grau. É o mesmo grid que é usado no POP, né? A gente adaptou para ser usado no MOM6. Vou mostrar essa animação aqui da velocidade superficial. Os detalhes a gente consegue ver, né, os vórtices sendo representados aqui nas agulhas, né, as correntes de contorno também sendo bem representadas. Esse é um modelo, ele é um modelo bem caro de se rodar. Você precisa de um computador bem grande e bastante processadores. A gente rodou ele por 25 anos, recentemente, para fazer um trabalho de machine learning, né, que o artigo foi submetido, está em revisão, né, mas logo mais acho que vai vir uma resposta. Mas enfim, a gente rodou o modelo com resolução super alta, que é essa nossa verdade, treinamos um modelo de machine learning e agora estamos usando esse modelo de machine learning para inferir o modelo de resolução baixa sobre alguns fenômenos oceânicos. A gente também desenvolveu o que a gente chama de configurações idealizadas, né? Esse trabalho foi liderado por uma aluna de pós-graduação da Universidade de Stony Brook, aqui nos Estados Unidos, a Xiaomin Wu, e ela tá concluindo agora o doutorado dela, mas ela desenvolveu 2 configurações, a Aqua e o Ridge. Então, o Aqua é na esquerda e o Ridge é na direita. O Aqua, praticamente, são modelos fully acoplados, né? Tem o oceano, a atmosfera, o gelo, a parte de
land, né? Mas no caso do aqua, você tem só 2 camadas de terrestre aqui, que é para evitar a singularidade, o resto tudo é oceano, né? Então, esse tipo de modelo é legal para vocês fazerem um estudo simplificado dos fenômenos, né? Tem o fato de não ter a complexidade real, facilita bastante, né? E nesse outro aqui, você tem você coloca continente de um polo ao outro, né, em uma linha só, então você tenta, por exemplo, imitar o Pacífico, aí você já consegue ver que tem, né, upwelling, né, tem ressurgência de um lado, mas não tem do outro, enfim. Se você estiver interessado, aqui está o primeiro paper da Xiaoning, o primeiro artigo dela, lá, tem outros que estão para ser publicados também, e eu posso falar mais sobre isso depois. O modelo MOM6, ele também está sendo utilizado para aplicações regionais, né, o que é uma novidade para modelos oceânicos que são usados no clima. Normalmente a gente separa, né, modelo oceânico climático e modelo oceânico costeiro, né. O modelo oceânico costeiro que ele é feito para essas simulações mais regionais. Porém, o modelo MOM6 ele é tão versátil que ele está sendo usado também para a parte costeira. Esse aqui é um trabalho que um colega meu está liderando aqui do NICAR, do Scott, para a região aqui uma região do Pacífico tropical, né, que está estudando, eles vão entender como que o oceano está impactando os corais nessa região. E agora, as partes finais, né, as direções futuras, onde a gente está indo. Como eu mencionei no começo, ou no meio da apresentação, uma das avenidas que os modelos climáticos estão pegando, ou se dirigindo, em acoplar o oceano com a parte da criosfera, né? Tanto a parte de gelo marinho, né, sea ice, já está sendo feita há um bom tempo, né, tem um monte de coisa a ser melhorada, mas a parte do gelo terrestre, de icebergs e ice shelves, é tudo muito novo. Então, essa simulação aqui é igual àquela que eu mostrei anteriormente, só que agora o que a gente está vendo em branco aqui é o modelo de gelo terrestre, que também está evoluindo com o tempo. Então, os dois modelos estão se comunicando, né? E isso é muito difícil a gente ver, tem um monte de... Não é perfeito, o modelo tem uns sinais de... Né, numerical residual, né, na parte oceânica, aqui a gente tem um monte de barreiras para ser vencidas, um monte de desafio, mas já começou o processo de acoplar esses dois tipos de modelo. E na direita é um modelo de iceberg conectado com o modelo MOM6, né, com o modelo marinho, e é o mesmo protocolo, que é o mesmo tipo de simulação, e o que esse modelo... Deixa eu voltar. O que está acontecendo aqui é que está quebrando, né, uma camada de gelo, está quebrando parte da plataforma de gelo, e aquilo está se propagando no oceano. Então a gente vê uma visão do topo e uma visão lateral aqui, né, disso acontecendo. E, né, esse modelo de icebergs também é parte da família de modelos do GFDL, e está sendo incorporado aqui ao modelo oceânico, que é uma coisa super, super nova, né? E o paper descrevendo esse modelo de iceberg está escrito aqui nessa publicação. Aqui eu posso dar mais detalhes sobre isso também. E em termos de desafios, né, a gente continua tendo, né, que representar, desenvolver essas parametrizações, não só para mesoscala, que é o principal, né, mas principalmente para mesoscala, mas também para a parte de submesoscala, a parte de boundary layer, né? E na parte de boundary layer, o que é super novo agora, que está tendo bastante atenção, é o acoplamento com o modelo de ondas. Então, você tem ali o modelo de ondas impactando as correntes superficiais, e isso vai, né, gerar um tipo de mistura diferente, não só para os traçadores, mas para a parte do momento também, né? A parte de internal mixing, a parte de overflows, que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, né, que são essas correntes, essas águas profundas que são formadas nas latitudes altas, né, nos polos, que são uma forma de, né,
como o oceano ele é forçado, né? Então você tem na superfície do oceano, perto na Antártica, no Ártico, é muito fria, aí forma gelo, então esfria a água do mar, você injeta, como se forma gelo, o gelo ele expulsa o sal, então a água fica gelada e super salinizada, portanto fica super densa, e essa água afunda. E essa água afunda e ela vai, né, ela é formada ali, esse aqui é um modelo idealizado que eu fiz no meu doutorado, então você imagina que nesse canto aqui é onde está tendo a parte rasa, que você está tendo a formação dessa água, né, ela está esfriando, afundando, aí tem um canyon aqui, né, esses canyons são comuns nessas regiões dos polos, onde esses icebergs que se desprendem, eles geram, quando eles propagam para o oceano profundo, eles escavam no fundo do mar esses tipos de cânion, e essas águas densas, elas chegam no mar profundo, que nesse caso é esquematizado nessa parte aqui, através desses cânions. Né? Então, como você representa esse processo, né, de criação desses overflows e propagação no modelo climático é muito difícil. Né? Então, nessa simulação, em rosa aqui seria a água densa, né, sendo formada e afundando, né, ela vai em pulsos, né, você vê, como você consegue ver, e aqui as setinhas são as correntes que nesse caso elas estão sendo influenciadas por isso. Então você vê a água densa, ela está afundando, está indo aqui, né, para a nossa direita, só que ao lado oposto da onde a água está indo, você está formando esse tipo de estrutura. Né? Essas são o que a gente chama de topographic Rossby waves. Então, é muito difícil representar. Né? Isso aqui é só um exemplo, né, do tipo de processo que um overflow gera. Né? Que foi, nesse caso, eu estudei isso no meu doutorado, e eu tenho um link ali para a referência do paper para quem quiser saber mais. Em termos de documentação, lugares para aprender mais, aqui se você está interessado no POP, não só no modelo oceânico, mas também no modelo biogeoquímico, que vem junto com o POP, tem um monte de informação nesse link. A parte do MOM6 também, a gente colocou já bastante informações e tutoriais. Se você quiser se engajar mais no Working Group, né, no Ocean Model Working Group, que é o grupo que desenvolve o modelo aqui no UNICAR, está o link aqui, você pode subscrever para os e-mails e participar das reuniões. Para os que estiverem interessados em aprender mais sobre o SESMI, o UNICAR, todo ano a gente organiza o tutorial, o CSM Tutorial. Eu sou responsável por organizar esse ano, né, em 2021. Já passou a época de registrar, né, normalmente é entre fevereiro e maio, né, mas fica atento para o ano que vem, ou me contata. E o tutorial, né, normalmente ele é presencial, aqui está um exemplo do pessoal tendo uma aula aqui, e acontece no Mesa Lab, né, no laboratório onde a gente trabalha, que é um lugar super bonito aqui em Boulder. E, então, se você tiver interesse, aqui está o link, também fica à vontade de mandar um e-mail, né, para o ano que vem, 2022, para participar desse tutorial. Tomara que o ano que vem a gente volte a ser presencial, né? Esse ano também vai ser virtual, como foi no ano passado. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E, qualquer pergunta, ficarei lisonjeado de responder. Muito obrigado pela palestra, bem interessante. E vamos agora abrir para perguntas e comentários. Se houver perguntas, comentários, se alguém quiser também abrir o microfone para falar algo, uma pergunta, comentário. Ainda temos tempo ainda. A professora Nathalie fez um comentário, ela explanou excelente apresentação. Professor Franciano também. Eu tenho uma lista, mas não quero monopolizar. Então tá, dê a chance. Ó, peraí que o Bento mandou um negócio ali.
professor Everson, da Alpiva. A pergunta dele, essa última animação usou qual pacote de visualização? Python? Chama Visit. Eu posso escrever aqui no chat. Ele é baseado em Python. Se você colocar Visit, Python, você acha. Mas tem outros dois também que são bem parecidos, todos em Python, que é o Paraview e o MyIVI. Né? São todos bem parecidos. Professor Everton também fez outro comentário. Me pareceu que a grade do modelo é retangular. É isso mesmo? Não, é curve linear, né? Curvada também, não é um retângulo perfeito. Curvada. E tem algumas das simulações que eu representei, que eu mostrei, as mais idealizadas você pode fazer retangular, né? Mas pode ser curve linear também. Não é structure, né? Não é unstructured, que é os triângulos, que é o mais complicado. Professor Franciano, acho que se o senhor quiser. E aí, Gustavo? Beleza? Cara, muito obrigado pela tua fala aí, muito interessante. A gente aqui trabalha um pouco com modelagem atmosférica, mas apesar do professor Bento entender um pouco de tudo, assim, nós não temos nenhum especialista em modelagem de oceano, então foi muito legal, assim, pelo menos para mim, não tinha um primeiro contato, mas um contato, assim, principalmente com o que se fez, o que se está fazendo e onde se quer chegar. Uma ideia mesmo de o que a gente conhecia, como é que está o estado da arte hoje e para onde a gente caminha. Isso é muito legal, assim, até porque dá ideias para o pessoal que estuda aqui e também, olha, o mundo não acaba em Santa Maria, né? Vamos fazer outras coisas em outros lugares também. Então, muito obrigado, Gustavo, pela tua apresentação. Cara, eu tenho várias perguntas, assim, mas eu não vou tomar muito teu tempo, porque eu posso tomar teu tempo em outros horários também, né? Cara, mas uma dúvida que eu tenho, que ficou assim, quando tu apresentaste a resolução dos modelos ali, e tu falaste que há um refinamento no Equador, na região tropical, certo? Uhum. Mas a minha pergunta é se tem alguma ideia de se ter uma grade como, por exemplo, a do MPES, para te ter uma resolução maior perto dos contornos e conseguir descrever melhor aqueles vórtices, e relaxar a resolução onde tu não precisa tanto, né? Se caminha para alguma coisa nesse sentido, se tem alguma ideia para se fazer isso, por exemplo, em modelo oceânico. Sim, existe também, né, tem o NPAS Ocean, né, que é o equivalente da atmosfera, que ele usa o grid unstructured, que faz exatamente o que você falou. É uma complicação aí na horizontal, e tem a vantagem de representar os fenômenos onde você quer. Então, seria, né, as partes correntes de contorno, onde tem informação de massa d'água. Então, existem dois modelos, hoje em dia, oceânicos que fazem isso, que é além do MPAS Ocean, tem o FESON, que é desenvolvido na Alemanha, e o FESON já está bem mais adiantado do que o MPAS. Então, é uma outra área, né? O MOM6, ele focou, né, na versão 6, na vertical, então, ao invés de usar uma grade complexa na horizontal, igual a esses outros modelos, a preferência foi continuar, né, mais simples na horizontal e usar o mais complicado na vertical. Há planos de incorporar esse tipo de capacidade, aí acho que vai ser quando a hora de chamar de MOM7. Né? Então, talvez um dos motivos para ter uma versão nova vai quando desenvolver esse tipo de capacidade. Porém, assim, entre os desenvolvedores aqui, a gente não está fazendo isso ainda, né? A gente está falando de um futuro, acho que mais distante aqui. E uma das, né, como você falou, as vantagens de ter esse modelo que ele tem triângulos, você consegue focar a resolução em certas regiões. Porém,
a sua condição CFL, né, de passo de tempo, é determinada pelo seu grid menor. Então, você vai ter uma resolução muito alta no lugar onde você quer representar e muito baixa no lugar onde você não se importa tanto, porém, o passo de tempo vai ser o mesmo no globo inteiro. Então, o custo do modelo acaba não sendo tão melhor do que você ter um modelo com um grid horizontal mais simples, de alta resolução em todo lugar, porque o passo de tempo é o mesmo, e agora, né, o computador, a gente tem, né, tá tendo mais acessos, e o pessoal agora está indo para a parte de GPUs, né, além de CPUs, enfim, então acho que não é muito claro hoje em dia, né, que é a vantagem desse outro tipo de modelo. Não ficou assim absolutamente claro que é o caminho para o futuro. Obrigado, Gustavo. De nada. Bom, temos mais alguma pergunta? Algum comentário? Acho que é isso. Então, se não há nenhum comentário a mais, nenhuma pergunta, podemos encerrar a palestra. O senhor tem mais alguma pergunta, professor Franciano? Não, peraí, o Bento mandou uma. Tá, aqui tem, isso aí. Professor Bento fez uma pergunta aqui. Em modelos atmosféricos, tem umas tentativas de substituir parametrização custosas computacionalmente por algumas técnicas de deep learning. Alguma coisa nesse sentido em oceano? Sim, começamos também recentemente, quando eu mostrei aquela animação que a gente fez com o modelo de resolução alta. O objetivo principal de ter feito aquela simulação era para treinar, né, um modelo usando técnicas de machine learning, né, deep learning, para representar os processos de mais escala, né, para representar, né, a energia cinética, às vezes eu confundo os termos, energia cinética de mais escala no modelo com um espaçamento de grade maior. A gente fez parceria com o pessoal da HP, né, o pessoal da HP comprou a Cray, né, que a Cray fazia supercomputadores. Aí eles incorporaram o pessoal da Cray Lab, né, que tem bastante gente que faz machine learning, deep learning, e eles estão agora meio que focados em problemas ambientais. Então a gente fez parceria com eles e desenvolvemos esse produto. No nosso caso, não é porque a parametrização é cara no oceano, é porque realmente as parametrizações que estão disponíveis não são muito boas. E os nossos resultados preliminares, né, estão num artigo que se alguém tiver interesse, me avisa, eu mando o preprint para vocês. É promissor. Então, usando essas técnicas aí de machine learning, a gente treinou um modelo que, a princípio, os resultados são melhores do que as parametrizações que a gente tem disponíveis. E dá para sentir na pele aqui como esse assunto está crescendo cada vez mais. Tipo, todas as áreas aqui do Unicar estão recebendo né, alguma coisa em machine learning, tem sendo grupos formados só para isso. Então é uma área que, assim, no último ano, praticamente, nos últimos anos, está tendo muita procura, muitas aplicações, né? Não só no oceano. De nada. O professor Everton agradeceu. A professora Natalia tem um comentário. Apenas uma curiosidade. O Olan, algum tempo atrás, parecia promissor. Ainda está em desenvolvimento? Não sei se eu pronunciei certo. O sigla é OLAM. Eu não conheço esse modelo. Nunca ouvi falar. De onde que ele é? Se a senhora quiser abrir o microfone, por favor.
Perfeito. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou incomodando o Gustavo com uma outra pergunta. Gustavo, naquela função, agora não lembro, eu anotei aqui, mas é na função B, em que... Não. Quando de acoplamento, onde tu tem acoplamento com a atmosfera. Uhum. É o B, eu acho. B, o que a gente chama de CompSat. Isso. O próprio modelo oceânico tem o seu modelo atmosférico dentro, ou ele junta com outro modelo, por exemplo, não um WRF, mas com MPES, ou o FV3, o antigo GFS, ele acopla com um modelo externo? Sim, tudo separado. Separado, tá. A vantagem do SESM é justamente isso, ele faz a mediação entre todos os modelos. Então, tem no modelo oceânico, só o oceano, aí o SESM acopla com o modelo atmosférico, pode ser o mais usado é o CHEM, né? O CHEM6, mas pode ser também o MTES, tem o WRF, suporta vários modelos. Legal. Nathalie, tu quer me mandar um áudio pelo WhatsApp, eu reproduzo. Oi, pessoal. Não, é que acho que a minha internet está um pouco ruim aqui. Eu estou tentando mandar o link do artigo do modelo. Eu vou botar aqui, é só a título de curiosidade. Eu vou colocar aqui no chat o link do artigo do modelo. É que na época que eu fazia doutorado na USP, né, e eu tinha pretensão, não vou dizer nem intenção, pretensão de rodar algum modelo oceânico, e a ideia era que fosse um modelo que representasse melhor as condições de superfície também, as interações, e especificamente a Antártica, né, a sazonalidade do gelo marinho, enfim. E esse modelo foi um dos candidatos para a gente estudar e colocar ele, então, na tese de doutorado, né. Então, na época, ele tinha sido cogitado como eu mandei aí o link de um artigo, né, em 2008, né, eu entrei no doutorado nessa época, então parecia que naquela época ele era um forte candidato aí para representar, do ponto de vista global, né, todas essas interações entre a superfície e o oceano. Ele tem uma grade irregular, né, então, enfim, para tentar resolver melhor esses processos, e acabou que eu não fui achando mais informações, e aí acabei caindo só no modelo atmosférico, e acabei ficando só no modelo regional, até pensei em usar o regional oceânico em determinado momento, né, o HOMS, primo do RAMS, mas aí a gente ficou só na ideia, e por falta de tempo também, acabou que não investimos mais tempo em analisar esse modelo, né, mas ele tinha sido bem cogitado pela comunidade na época, o pessoal lá na USP falava muito dele, era promissor, e de lá para cá eu não acompanhei muito mais a evolução desse modelo, né, mas aí eu me lembrei disso, né, dessa história quando veio a tua apresentação, onde é que esse modelo anda hoje, né? Nossa, eu nunca ouvi falar, e assim, pelo menos na comunidade assim, climática, ele não é citado, não. Eu conheço o Rony Avisar, né? Ele é o Dean, o diretor do instituto onde eu estudei lá em Miami, do Rasmus. Eu acho que na época desse trabalho, tô vendo aqui, na época desse trabalho ele ainda estava na Carolina do Norte. E desde então ele se mudou para Miami. E estranho, porque eu estava na mesma instituição que ele, e eu nunca tinha ouvido falar do modelo, então talvez seja um sinal que não foi para frente, não sei. Provavelmente. Mas interessante, é bom saber, obrigado por perguntar. Eu que agradeço.